Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do maior campeão do Brasil, Sociedade Esportiva Palmeiras, canal aqui é Parmeira na área. Bom, rapaziada, vamos falar sobre um interesse que o Palmeiras tem em ex-jogador de rivais aqui de São Paulo, inclusive o São Paulo Futebol Clube. Bom, trata-se de William José, jogador de 32 anos que atua na La Liga, tá jogando lá no Real Betis. É um jogador que, olha, nos últimos anos foi muito bem no futebol europeu, rapaziada, jogando em alto nível com times fracos, tá? Essa é a diferença de um Carlos Eduardo, por exemplo, que atua no futebol europeu e não vai bem nos times fracos. Então, talvez isso se leve em consideração, tá bom? Ele tem 32 anos, ele tem passagem por Santos, Grêmio, São Paulo, antes de ir para a Europa e fazer bastante sucesso lá. Não é aquele jogador tipo destaque do futebol europeu, mas é um jogador ainda em atividade que tem, inclusive atualmente nessa temporada, 27 jogos, 10 gols e 2 assistências, bons números, viu, rapaziada? Eu não sou aquele cara que analiso somente números, acompanho o William José, acho que seria uma boa contratação. Não é aquele cara para resolver e muito menos para substituir o Endrick, óbvio, mas seria melhor do que os que temos aqui, vai, ou do que os que contratamos, Caio Paulista, Bruno Rodrigues, enfim. Qual é a sua opinião? Só que a gente tem um problema, aquele sempre mas, né, que eu falo para vocês. A grande dificuldade é que a janela de transferência na contratação da Espanha fecha no próximo dia 1 de fevereiro, ou seja, essa semana. Então, para o Real Betis liberar o William José para fechar com o Palmeiras, por exemplo, eles teriam que contratar um outro jogador para suprir a ausência. E eles já estão perdendo o Luiz Henrique, ou seja, dificilmente pode acontecer essa negociação, porque o Palmeiras acordou tarde para a vida que precisa de reforços. Já sabia que Endrick ia sair, aí não me traz um centroavante, deixa tudo na responsabilidade de Flaco Lopes, por exemplo. Então, assim, bom, vamos lá. Muita gente também comenta que o Abel não pediu um jogador como o Diego Costa, o Hulk, o Tiquinho, o Cano, que conheçam o futebol brasileiro, que seja experiente. O William José conhece o futebol brasileiro, apesar de ter saído daqui faz um tempo. Porém, vale lembrar que, tanto como o Diego Costa, o Tiquinho, o Cano e o Hulk, quando eles vieram para o futebol brasileiro e se destacaram aqui, né, quando eles voltaram do futebol europeu ou sul-americano, eles não tinham experiência no futebol brasileiro, entendeu? Então, assim, no final das contas, salvo algumas exceções, quase tudo é aposta, né? Quais as exceções que a gente fala? Por exemplo, um Claudinho, né? Um Felipe Anderson, um Luiz Henrique, que é um baita de um jogador. São jogadores que não são apostas, viriam para jogar no Palmeiras. Só que quando a gente tem uma diretoria que preza muito a questão financeira e o planejamento acaba sendo tardio, a gente acaba sofrendo com negociações como aconteceu com o Diego Costa, como acontece com essa do William José, que está no Real Betis e está fechando a janela do futebol espanhol, enfim. Vamos aguardar. Eu gostaria, não é o cara que vem para resolver, mas ajudaria sim, porque tem uma boa experiência em times ruins na Europa e jogando em alto nível, na minha opinião, pelo que se espera de William José e principalmente pelo que se espera dos times que ele atuava, né? Vamos falar sobre negociação com Juventus de Turim, lá da Itália. Negócio fechado, hein? O Palmeiras emprestou o zagueiro do Sub-20. Pedro Felipe já chegou na Itália e deve assinar um novo vínculo com a equipe italiana. As metas aí de empréstimo podem chegar até a 10 milhões de reais. Pedro Felipe, então, já se encontra na Itália, vai jogar a princípio ali na Juventus de Turim B, no Sub-20, vai fazer testes para ver se de fato ele pode subir para o profissional e jogar altas competições com um dos maiores clubes do futebol italiano, né? Vamos falar sobre Supercopa, né? Eu tenho o troféuzinho aqui do ano passado, se Deus quiser vem mais uma esse ano, né? Vamos falar sobre Supercopa, porque a torcida do Palmeiras, segundo pesquisa aí, ela já vendeu muito mais ingressos do que a torcida do São Paulo.
para a grande final lá no Mineirão. Eu estarei lá, você pode acompanhar tudo aqui no canal, aqui é Parmeira. E segundo informações, Palmeiras já vendeu, a torcida do Palmeiras já comprou mais de 20 mil ingressos, enquanto a do São Paulo comprou em torno de 15 a 16 mil ingressos. Então devemos ter mais palmeirenses nesse grande jogo que define mais uma taça, né? Bom, para finalizar, eu tenho uma dor de cabeça real aqui pro Abel Ferreira. E eu queria dividir com vocês aqui essa minha opinião para ver se vocês concordam ou não. Porque assim, rapaziada, o Richard Rios tá jogando muita bola. Para mim tá sendo um dos melhores jogadores desse início de temporada. Ele é aquele jogador que a gente falava no passado, ele é muito peladeiro, porque ele jogou futsal. Aí ele veio pro Brasil jogar um torneio de futsal pela seleção colombiana, o Flamengo viu, contratou ele, aí depois ele acabou se lesionando, foi pro futebol mexicano, voltou pro Guarani, então ele não tem muita experiência tática, e ele tá aprendendo muito com um dos maiores, que é o Abel Ferreira. E assim, quando o cara ele tem habilidade, principalmente para roubar a bola, para fazer aquele 1 a 1, ele é muito habilidoso, ele sabe servir. Ele é um jogador que aos poucos vai aprender a parte tática e ele vai deixar de ser peladeiro, na minha opinião. E eu acho que essa temporada ele vai ser muito importante para o Palmeiras. E aí, o que eu acho que o Abel poderia fazer? Vê se você concorda. Para mim, a gente teria que jogar no 4-4-2, visto que não temos tantos atacantes mais. Eu iria com o Everton no gol, o quarteto de zaga tradicional, né? Piquerez, Mike, Murilo e Gustavo Gomes. Eu iria com 4 homens no meio campo. Aníbal Moreno e Zé Rafael de volantes. Richard Rios fazendo um meia para ajudar o Rafael Veiga. E Rafael Veiga ao lado dele. Então teríamos Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga. O Richard Rios, sem aquela necessidade de marcar, ele seria um ótimo jogador para criar mais oportunidades, porque ele pisa bem na área também. E o ataque, Flaco Lopes e Rony, Luiz Henrique, enfim. Aí a gente espera o Dudu voltar, a gente espera o Endrick finalizar a sua passagem aqui no Palmeiras. Mas é uma dor de cabeça boa, porque o Richard Rios está jogando muita bola. E esse, a princípio, seria o meu time, principalmente até Dudu voltar. Eu iria com 4 homens de meio campo, porque o Aníbal Moreno com o Zé Rafael vão formar uma dupla muito boa de volantes. E o Richard Rios está jogando muita bola, não tem como tirar ele. E ao mesmo tempo não tem como deixar o Aníbal Moreno de fora. O que você acha da formação de 4-4-2? Comenta aí, deixe sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal, que é totalmente gratuito. Vamos chegar a 200 mil inscritos, rapaziada. Falta bem pouco, falta 1.500 inscritos pra gente bater essa grande marca no canal aqui é Parmeira. É só você se inscrever, clicar nesse botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, é de graça, tá, rapaziada? Um grande abraço pra você e avante palestra!